A paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, irmãos queridos, mais uma vez aqui para trazer o pão da vida, o alimento espiritual para nós nesse dia. E eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth. Eu vou ler aqui no capítulo 1, no versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me inste para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és glorificado, Tu és exaltado, ó Pai. Nós estamos aqui neste momento, Senhor, para te render graças, para te render adoração, Senhor. Que o Senhor venha de encontro às nossas vidas nessa hora. Venha perdoar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas. Tende misericórdia de nós, nos limpa e nos purifica, meu Pai. Venha, ó Santo Deus poderoso, entrar em cada vida, em cada família nessa hora, Pai. Venha manifestar da Tua glória e do Teu poder, Senhor. E fica conosco neste momento. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a revelação da Tua palavra nessa hora, em o nome de Jesus, Senhor. Fica conosco, ó Espírito Santo de Deus. Vai tirando, ó Deus, tudo que não te agrada das nossas vidas. Tira tudo que não provém de Ti, Senhor. Que seja conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre Ruth. Acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar, né? Já escutaram muitas pessoas pregar sobre Ruth, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Quantos momentos que Ruth passou na vida dela, né? E se nós formos analisar, irmãos, quando Ruth, a família de Ruth, né, que é Noemi e seu esposo e os filhos, eles saíram de Belém, né, de Judá, e foram para Moabe, porque em Judá o povo estava passando fome. E eles foram para Moabe. E chegando em Moabe, o esposo de Noemi morreu, Elimeleque. Ele morreu, faleceu. Deixou ela com os 2 filhos, né? E os filhos se casaram com mulheres moabitas, que era Ruth e Orfa. E passado um tempo, eles também morreram. Aí sobrou somente Noemi, Orfa e Ruth. Ficaram as 3 mulheres sozinhas. E elas começaram a passar dificuldade, né? Porque quem sustentava a casa eram os maridos. E aí Noemi tomou a decisão de voltar para a terra de Judá, aonde ela havia deixado suas terras, aonde era a terra dela, o país dela. E só que quando as noras dela e ela iam voltar para Judá, ela falou para as noras voltar, para elas não ir junto para Judá, porque ela não tinha nada para oferecer para elas. Elas não tinham filhos que elas poderiam se casar, então que era melhor elas ficarem no país delas. E Ruth, meus irmãos, ela não abriu mão da sogra dela. Ruth teve momentos de perda, quando ela perdeu seu esposo. Ela já podia falar assim, por que eu quero agora a minha sogra se ela nem o filho dela não está vivo mais, né?
ela poderia ter cortado relacionamentos com a sogra dela. Mas ela não cortou, amados. E Orfa voltou e não seguiu, não foi para ajudar, mas Ruth, como nós lemos ali, ela se agarrou na sua sogra, né? Ela se apegou e chorava e falou, né, que ela não, que não era para Noemi fazer ela voltar, abandonar ela e deixar de seguir ela, porque aonde que Noemi fosse, ela iria também. E aonde que Noemi repousasse, ela também iria repousar. E que o povo de Noemi seria o povo dela. E que o Deus de Noemi seria o Deus dela também. Que lindo, né, irmãos? Difícil de encontrar um relacionamento assim, né? E Ruth, ela era muito amiga da sua sogra. Às vezes nós vemos tantas pessoas falarem mal de sogras, né? Já ouvi muito isso, que sogra é jararaca, que sogra é isso, sogra é aquilo. Mas nós temos que olhar nossas sogras, amadas, como pessoas boas, que deu à luz aos nossos esposos, que deu à luz a sua esposa, que é a mãe dele e a mãe dela. Nós temos que honrar e respeitar. Claro que às vezes pode acontecer que os pensamentos não sejam iguais, mas nós temos que honrar, porque faz parte da nossa família também. E Ruth, ela deu muitos exemplos para nós de como agir, pois mesmo no momento de perda, ela não se afastou de Noemi. E ela fez uma escolha, amados, de voltar, de ir para Belém para ajudar junto com a sua sogra. Ela deixou tudo para trás para recomeçar do zero, do nada. Ela foi para um novo país, onde falava uma nova língua. Ela deixou toda a parentela dela para trás para seguir Noemi. E elas foram para Belém. E lá, amados, ela tomou uma decisão. Ela foi trabalhar onde havia uma plantação de um homem que era parente de Noemi. E fala que o nome desse homem era Boaz, um homem valente e poderoso. Elas chegaram bem no princípio, né, quando estava começando a colheita das cevadas, e ela tomou essa decisão de apanhar as espigas atrás das pessoas que estavam fazendo a colheita. E assim ela fez. Ela era muito esforçada, irmãos, trabalhadeira. Se você vê que quando Boaz chegou na plantação, ele perguntou quem era essa moça. Ele respondeu quem era, né? Que era Ruth, né? Que voltou de Moabe juntamente com Noemi. E eles falaram que ela não parou. Ela trabalhou o dia todo. Você viu como que as pessoas estão sempre cuidando do que a gente está fazendo. Por isso é muito importante, amados, a gente dar bons exemplos, bom testemunho onde nós trabalhamos. Em tudo que nós vamos fazer, a gente ser fiel. A gente não tem que fazer as coisas certas somente quando os chefes estão por perto, quando estão nos observando. Nós temos que fazer o tempo todo, porque Deus ele está vendo o que a gente está fazendo, não é verdade? Então Noemi, ela era muito esforçada e ela não fez corpo mole na hora da necessidade. Ela arregaçou as mangas e foi trabalhar. Ela foi trabalhar, ela não olhou para as dificuldades. Ela trabalhou nesse momento para ganhar o sustento dentro da casa dela. E o dono do campo, quando o Boaz chegou, ele avistou ela, que ela estava trabalhando, se esforçando. E ele deu ordem para os funcionários dele, para deixar cair mais espigas para ela.
Amados, e quando, olha, eu fico observando essa história de Ruth, é uma história muito linda, muito forte essa história. Pois Ruth, esse homem, Boaz, ele se compadeceu tanto dela, de Ruth, que ela podia beber o que os funcionários deles bebiam, podia comer junto com eles. E ela sempre, quando ela ia comer, ela deixava uma parte ainda para a sua sogra. Ela não comia tudo. E ela levava para a sua sogra o alimento para ela, quando ela ia embora. Isso que é amor, isso que é uma amizade. Isso que é se compadecer do próximo. A gente se compadecer. Porque às vezes a gente está vendo pessoas passar dificuldade e muitas vezes tem pessoas que não fazem nada. Eles só pensam neles, eu já comi, eu já estou satisfeito, para mim tá bom, né? E não é assim. Nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então Ruth levava as sobras para sua sogra todos os dias. E Ruth, amadas, ela era uma mulher muito, muito virtuosa, ela era uma mulher virtuosa, ela era uma mulher sábia. Ela foi e trabalhou no campo e conseguiu tirar o sustento para a casa dela. Então nós podemos ver que mesmo em meio às percas que ela teve, ela ainda fez uma escolha de ir para ajudar, de recomeçar a vida dela junto com a sua sogra. E ela não olhou para as dificuldades, se elas não tinham o que comer, mas ela foi atrás, ela foi batalhar, ela foi buscar trabalho, ela não ficou sentada esperando, mas ela tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de ir para o campo trabalhar para ganhar o sustento. E é assim que nós temos que fazer, amadas. Não a gente ficar sempre chorando, mas isso, aquilo. E tem pessoas que às vezes não estão trabalhando, mas ele também nem se esforça, ele não vai procurar um trabalho, ele não faz nada. E fica reclamando que não tem as coisas, mas não se esforça. Então Ruth é um exemplo de mulher para nós. Uma mulher que era amorosa, que era caridosa, mulher trabalhadeira. Ela deixou toda a sua parentela para seguir sua sogra. Um exemplo de mulher para nós, né, irmãos? E ela não aceitou ela passar dificuldade, passar fome. Ela não aceitou essa situação. Ela partiu para cima, ela foi à luta, né? E ela conseguiu, amados, porque esse homem, ele ficava observando tudo que Ruth fazia. Ele viu o quanto que ela era, o que ela fez pela sogra dela. Isso marcou a vida dela, isso que ela fez com a sogra. Porque olha o que Boaz fala para ela no capítulo 2, no versículo 11. Bem se me contou o quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Olha aqui, então ele viu tudo que ela estava fazendo. Ele sabia que ela tinha deixado tudo para estar ali para cuidar da sogra dela. E Ruth achou graça diante dos olhos dele. E se nós lermos mais à frente, ele era um dos que podia ser os remidor, né, de Ruth. É que naquele tempo, quando igual morreu o marido de Ruth de órfã, se Noemi tivesse mais filhos, a Ruth poderia se casar com o outro filho de Noemi, mas Noemi não tinha mais filhos. Então, e Boaz, ele fazia parte da descendência de Elimeleque, do marido de Noemi. Então, ele fazia parte daqueles que poderiam se casar com ela.
E Noemi aconselhou a Ruth, né, dela fazer algo para que ela pudesse chamar a atenção de Boaz, para que ele pudesse ser o remidor dela, né? E fala, amados, que ela foi se deitar onde ele também estava à noite. Depois que ele foi deitar, ela foi também. E quando ele acordou e viu que havia alguém ali, ele perguntou: quem és tu? Quem é que estava ali? E ela falou: sou Ruth, tua serva. Daí ela falou: estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Quer dizer que ele era alguém que podia se casar com ela. Isso que ela estava querendo dizer. E Boaz, ele falou bem assim, amado. Você pode acompanhar no capítulo 3, no versos 10. Ele disse assim: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Então Boaz, amados, ele falou que ela era uma mulher bendita do Senhor, porque porque esse ato que ela fez ali foi muito maior do que o primeiro que ela fez. Porque ela não foi procurar pessoas jovens para se casar, ela não foi procurar pessoa rica ou de status, ela foi procurar aquele que o Senhor tinha preparado para ela. Alguém que pudesse andar junto com ela, que alguém que era da parentela dela. E Boaz chamou ela de bendita do Senhor. E ele resolveu essa situação, amados. E ele falou bem assim para Ruth: pois toda a cidade do meu povo saberás que tu és mulher virtuosa. Tudo que ela fez, amados, era porque ela era uma mulher virtuosa. E ele resolveu a situação, amados. E no final da história, Boaz e Ruth se casaram. Eles se casaram e através deste casamento foi que nasceu Davi. Nasceu Obed, que era o avô de Davi. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então aí nós vemos como que tudo Deus já havia preparado, porque Ruth se casou com Boaz e que deu à luz a Obed. Eles tiveram um filho chamado Obed, e esse Obed era avô de Davi. Que bonito, né, amados, que Deus faz as coisas. Então a Ruth, ela marcou a geração dela para sempre. Para sempre, porque nós sabemos que Jesus é da linhagem de Davi também. Então, Jesus é da linhagem também de Ruth e de Boaz. Olha, ela poderia ter, se ela não tivesse tomado essa decisão, amados, de fazer a diferença, de seguir a Noemi, às vezes hoje nós não teríamos esse livro de Ruth, né, na Bíblia. Ela mudou toda a história dela. Ela mudou toda a história da descendência dela, com esse ato lindo que ela fez, de amor, de carinho, de amizade com a sua sogra. É muito linda essa história. E assim ela se casou com Boaz e tiveram uma linda família. Aleluia. Que nós possamos aprender com Ruth a nos comportar, a nós sabermos o que fazer no momento da crise, no momento da oposição, no momento da perda. Ruth, ela foi uma mulher muito sábia, uma mulher virtuosa em todo o tempo. Que nós possamos aprender a cada dia com ela. Amém? E eu quero agradecer por essa oportunidade de hoje. E aqui eu fico com mais um Pão da Vida. Aqui quem fala é a missionária Zane. A paz do Senhor.